Olá pessoal, meu nome é Nelson Sussumo Chiquicima, advogado e professor de Direito de Família e Sucessões. E o tema de hoje será reflexos da Covid-19 no direito de família, ou seja, um assunto bem atual, né? Essa situação que nós estamos vivendo no mundo todo e o que vai refletir no direito de família, ou que já está refletindo no direito de família. Muitas coisas. Tá? Então vamos observar questões que já estão acontecendo e questões que vão acontecer lá na frente. Tá? Com certeza vai ter bastante ações para os colegas advogados nesta área de direito de família. Tá? Lógico que nós temos também a parte de sucessões, né? Mas aí a gente pode falar num outro momento, até falo um pouquinho lá na frente, mas uma abordagem maior em outro momento. Mas o importante de direito de família, os reflexos que estão gerando, né, a Covid-19, a pandemia, o nome que vocês quiserem falar, mas a situação atual é na questão dos alimentos, né, pensão alimentícia, outra, guarda, a situação de guarda também, né, tem pai e mãe que acabam ficando com a guarda, outro não está com a guarda e acaba retirando a criança e não devolvendo, ou querer alteração de guarda, querer fazer um acordo de modificação de guarda, porque em razão dessa situação há pessoas com de risco, né? Pessoas de risco que podem levar a criança também a sofrer esse perigo, ou a criança também levar o perigo para aquela outra pessoa, né, dentro da família. Então é importante saber toda essa parte. Outra, regulamentação de visitas também, né? Muitos não querem deixar ver o filho em razão da pandemia, que tem medo, que pode acontecer. Bom, eu digo que não é um motivo suficiente somente alegar essa situação, mas sim mostrar os riscos efetivos, né, em razão da pandemia, em razão da Covid-19. Efetivos, porque se não tiver, né, eu acho que nada impede de deixar ver o filho ou a filha, o pai ou a mãe, e assim por diante. Nada impede. Tá? Agora também já vi juízes, né, que alguns colegas contaram que estão realmente suspendendo as visitas. Eu falo, depende de cada caso, né? Depende de cada caso. Tá? E outra situação também importante é a alienação parental, né? Em razão desta situação de não deixar visitar e também, às vezes, modificar a guarda por si só, sem ser judicial, sem ser por acordo, é possível também que se aplique a alienação parental. Mais uma situação, né? Então, toda essa parte é importante dentro do direito familiar. Olha quanta coisa que nós vamos ter que falar hoje, né? A questão dos alimentos, a questão da guarda, a questão da regulamentação de visitas, a questão da alienação parental, né? E um pouquinho lá na frente, vou ver se eu consigo falar de sucessões, a parte de testamento, que é importante, reflete também em razão da Covid-19, sucessão também, muitas pessoas estão morrendo, infelizmente, e vai ter consequência jurídica, que é a sucessão, né? Outra situação, muitas vezes, não faz parte do direito de família, mas na parte do direito civil, de responsabilidade civil do Estado, né, pessoas que estão morrendo de Covid-19, não em razão da doença, mas sim por falta de atendimento, por falta de estrutura do Estado. Né? Isso é um assunto para outro especialista que também deverá ser pensado com bastante carinho essa situação, né? Que é reflexo lá na frente. Depois de acabar tudo isso, vão ter ações, né, para indenizações, né, dessas famílias que perderam seus entes queridos em razão de falta de atendimento, né, de falta de atendimento. Bom, vamos lá então, iniciando a nossa aula por alimentos, né? Muitos me perguntaram, não só nas lives que eu tenho feito, não só nas entrevistas que eu tenho dado, mas tem perguntado o seguinte: o pai perdeu o emprego, o pai não está recebendo nada, não tem rendimento, pode suspender a pensão alimentícia? Né? Alguns falam até além, pode extinguir a pensão alimentícia? Nunca, né? Extinção não, a não ser que realmente o filho complete 18 anos, o filho case e não esteja estudando numa faculdade e assim por diante, aí tudo bem. Mas, fora isso, não, extinguir não é motivo de extinção, né? E também não é motivo de suspensão. Eu costumo equiparar a questão da Covid-19, que é temporário, né, se Deus quiser, graças a Deus, é temporário, com a questão do desemprego,
que também é temporário, que infelizmente às vezes é temporário, que tem demorado bastante, né? Então, assim, questões temporárias não suspende, né? Tanto é verdade que você tem que sustentar o menor. Se você está vivo, é porque de alguma forma você está conseguindo a autossubsistência. Então você teria que fazer isto para o seu filho também, a sua filha também, menor principalmente. Tá? Então não há possibilidade de suspensão. Eu costumo equiparar realmente com desemprego. Então ocorreu essa pandemia, perdeu o rendimento, perdeu o emprego, né? E a questão do desemprego que já havia antes da pandemia, é questão de revisionar a pensão alimentícia e não suspender e não extinguir a pensão alimentícia. Então pode revisionar. A maioria das pessoas estão tentando um acordo, que eu acho que é importante, porque às vezes a pessoa realmente está falando a verdade. Ela perdeu todo o rendimento, né? E ela não consegue mais pagar aquilo que era R$5.000, agora só pode pagar R$1.000. O rendimento caiu de todo mundo, né? E é possível fazer um acordo durante o período da pandemia, se faz esse acordo para receber X valores, né? E após a pandemia volta ao normal, ou de forma gradativa, né? Que era 5.000, então durante a pandemia ou coloca 3 meses de 3.000 e depois o restante vai subindo, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Não, que é até 5, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, a cada mês vai aumentando, gradativamente, até chegar no valor normal. O acordo seria a melhor forma, né? A melhor forma de você resolver a situação da pensão alimentícia. Mas, infelizmente, muita gente não tem acordo, né? Às vezes a parte que é recebedora, né? Não o menor, mas sim a mãe ou o pai que esteja representando esse menor, eles são pessoas inflexíveis, que não tem jeito. Pô, mas se a pessoa está vendo que realmente é verdade, acho que tem que tentar fazer um acordo e não deixar ir para a justiça, né? Porque acaba realmente sobrecarregando a justiça e demorando mais lá, e às vezes não consegue uma liminar, né? Aquele que está pagando os alimentos não consegue uma liminar para revisionar e vai ficar devendo enquanto não consegue a liminar. Vai ficar devendo aquele valor total. Agora, infelizmente, também tem muita gente que não está numa situação ruim. Não está numa situação ruim, né? Tem gente que até melhorou, né? As crises são assim. Muita gente acaba tendo problemas financeiros, mas muitas pessoas melhoram o seu financeiro, né? Então, eu costumo até brincar, né? Parte de quem é dono do supermercado acabou ficando mais rico, né? Quem está vendendo álcool gel, os acessórios hospitalares, né? Principalmente máscara, luva, para todas as pessoas. Então, essas pessoas acabaram aumentando o seu rendimento, né? Então, é possível uma regional para majorar? Eu também entendo que é possível, né? Se o padrão aumentou de vida, é possível também majorar a pensão alimentícia. Mas tem que comprovar porque você precisa também, né? Para poder majorar, tá? Então, é possível a revisão. Eu vou mostrar para vocês algumas situações de revisional para diminuir e para aumentar, tá? Então, são os reflexos que podem acontecer em razão da pandemia, em razão da Covid-19 nos alimentos, na pensão alimentícia, uma revisional, tá? Sempre falando que é melhor tentar um acordo, mas se não for possível, tem que propor uma ação, entrar com uma ação revisional de pensão alimentícia, pedir liminar, inclusive, né? Senão vai ficar devendo e a outra parte vai executar, tá? E até falo a questão da execução. Nós vamos entrar na parte dos requisitos da revisão para diminuir e para majorar. A questão da prisão, também o CNJ tem dado orientação no sentido de que não haja prisão, mas sim uma prisão domiciliar. Não em regime fechado, mas uma prisão domiciliar, né? Claro, o Poder Judiciário ele fala no geral, né? Mas também tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que podem pagar e vai se aproveitar dessa situação de não pagar porque não vai preso. Ou seja, a orientação é não prender, é domiciliar. Veja, prisão domiciliar, todo mundo está numa prisão domiciliar. Ou seja, todo mundo está em quarentena. Então, que penalização seria para essa pessoa? Será que não seria melhor, por exemplo, ao invés de ocorrer a prisão domiciliar, para ver se realmente ele não pode pagar, né? Aumentar
uma multa, ou seja, estipular uma multa se ele não pagar daquele prazo, tudo bem, ele não vai preso durante esse período da pandemia. Pelo período da pandemia, deixa bem claro. Mas será acrescido de uma multa, né, para o pagamento, porque se acrescentar uma multa, por exemplo, de 30%, se ele tiver dinheiro, é capaz de ir lá e pagar, né? Agora, se realmente ele não tem, ele vai deixar e vai tentar fazer um acordo, isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo. Que tem pessoas que vão se aproveitar dessa situação, infelizmente. Infelizmente. Então, tem que tomar cuidado realmente com as decisões, os juízes principalmente têm que tomar com essas decisões. Mas, isso que eu falo, o judiciário ele acaba agindo pela maioria da situação e para não correr risco, senão vai responsabilizar o Estado, vai responsabilizar o próprio Poder Judiciário, né, em razão de que houve aí uma determinação de prisão e lá na prisão ele acabou pegando, se contaminando com a Covid-19. Então, realmente, não é fácil a decisão, não é fácil, tá? Mas a gente tem que pensar, parar para pensar. Se todos fossem realmente honestos, né, a gente teria mais facilidade para decidir, porque ele está alegando uma coisa, então realmente é verdade, porque a honestidade impera, né? Mas infelizmente muitas pessoas não são honestas, são desonestas, tá? Bom, então nós temos essa questão também da execução, tá? Que a gente poderia pensar nessa parte aí, isso que eu estou dizendo para vocês, estou dando um exemplo e estou dando umas dicas para vocês, que vocês possam pensar e requerer esta situação, né, de majoração numa multa, por exemplo, ao invés de determinar a prisão, né, domiciliar. Porque daí, realmente, a prisão domiciliar não penalizou em nada, porque está todo mundo preso domiciliarmente, né? Outra, então, situação que eu estava dizendo é a revisional. Para majorar e para diminuir, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, os requisitos para majorar e para diminuir a pensão alimentícia. Vamos ver a primeira que eu coloquei aqui. O fundamento está no artigo 1699 do Código Civil, tá? Artigo 1699. Tanto para majorar como para diminuir, como para extinguir, exonerar a pensão alimentícia, está no artigo 1699 do Código Civil, tá? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu pegar. Deixa eu entrar lá, 1699, mostrar para vocês o artigo. Cadê? 1699. Cadê? 1699, aqui, ó. Artigo 1699, se fixados os alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias de exoneração, redução ou majoração do encargo. Sempre eu falo, né, que nas ações de alimentos, guarda, visitas, não existe coisa julgada material, ela só faz coisa julgada formal, para efeito de recurso, porque quando há uma modificação financeira, ela pode diminuir ou majorar, a pedido, né, da parte perante o juiz. É possível diminuir a qualquer momento, desde que comprove a alteração financeira, tá? Então não é ad eterno essa situação, ou até os 24 anos, ou até os 18 anos, e vai ficar dessa forma. Não, se houver alguma alteração, é possível pleito para diminuir ou para majorar a pensão alimentícia. Então, rapidamente mostrando aqui para vocês alguns requisitos para diminuir a pensão alimentícia. Cabimento para diminuir, primeiro, o devedor perdeu emprego, né? Que esse eu costumo equiparar, né, com, deixa eu colocar aqui, eu aqui embaixo, que eu costumo dizer que eu equiparo o devedor perder emprego com a Covid-19, né? Porque a Covid-19 ele também pode ter perdido emprego ou diminuiu sua renda também, né? Então não é caso de suspensão da pensão alimentícia, não é caso de suspensão do pagamento, mas sim de diminuição do valor, se ele perdeu o rendimento em razão da pandemia, tá? Então, devedor perder emprego ou até a questão realmente de perder o rendimento com a pandemia, tá? Em razão da pandemia. Acho que a próxima é essa também, né? Opa. Aqui, ó. Mais um. A genitora do credor foi promovida no emprego, tá? Acho difícil essa situação hoje, né? Porque
as pessoas não estão sendo promovidas agora, né? Em razão da pandemia toda, todo mundo preparado, a não ser que eu falei, que seja um gerente de supermercado, né? Que esteja com bastante movimento, pode ser. E aí está ganhando mais em razão da promoção, né? Lembra que eu disse, que eu sempre falo, né? Eu sempre falo isso, que a legislação, no artigo 1698, ela menciona que os alimentos, a pensão alimentícia, não é mais um binômio, mas sim um trinômio, né? Mas um trinômio. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Necessidade de quem vai pleitear, possibilidade de quem vai pagar e proporcionalidade. Ou seja, se o pai ganha mais, arca mais que a mãe. Se os dois ganham iguais, igual. Porque a maioria pensa que arca com meio a meio. Se a criança gasta 2.000, 1.000 para cada um. Não, vai depender de quanto ganha cada um. Aquele que ganha mais, arca com mais. Aquele que ganha menos, arca com menos. É proporcional. Por isso que hoje não se fala mais em binômio, mas em trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 1698 do Código Civil, tá? Aí, se ela foi promovida e está recebendo mais, é possível diminuir para a parte do pai, tá? Para a parte do genitor. Outro, houver uma defasagem, né, entre o salário do devedor com a forma de correção do valor do encargo, ou seja, o salário dele não aumentou tanto como aumentou o encargo dos alimentos, a pensão alimentícia. Ou seja, o índice da pensão alimentícia aumentou mais do que o salário, né? Ainda mais nesta época, né, que vai congelar praticamente aí os salários, né? Estão falando para congelamento de todos os salários, em razão de que não há possibilidade de dar aumento, em razão de que também não tem produção e também não tem consumo, né? Em razão da quarentena que nós estamos, tá? Então, mais uma situação importante, diminuição da renda do devedor. Esse praticamente é aquela lá da perda do emprego, né? Diminuição da renda do devedor. Na verdade aqui é parcial, não é que houve uma perda, mas sim somente diminuiu a renda do devedor. Aqui vai acontecer bastante, né? Em razão, é um reflexo da Covid-19 isso aqui. Diminuição da renda do devedor. Muitos devedores perderam o rendimento, muitos. Alguns até perderam emprego, né? Outros perderam rendimento porque não está vendendo tanto, está vendendo somente para pagar as contas, né? Mas não é motivo para exonerar, para suspender a pensão alimentícia, é motivo para revisionar a pensão alimentícia, tá? Mais um aqui, alimentando, diminuir os seus gastos, muito difícil acontecer isso, né? Que o alimentando está diminuindo seus gastos, ou seja, estudava numa escola particular, estudava numa escola particular, agora estuda numa escola pública, né? É possível, mas é muito difícil acontecer isto, né? Porque se ainda o alimentante pode pagar, é claro que a mãe ou o pai não vai tirar da escola particular para colocar na pública, se não se pode pagar ainda. Portanto, é muito difícil acontecer essa diminuição de gastos. Mas, por exemplo, pode acontecer de diminuir em razão de uma escola, estudava numa escola, um colégio, né, ensino médio, que custa uma fortuna particular. E hoje o filho passou numa escola pública, federal, estadual, na universidade pública, federal ou estadual, que não vai pagar mais. Houve uma diminuição, portanto, aí dos gastos, né, que a pensão alimentícia, a regra é que vai até os 24 anos se estiver cursando a faculdade. Então pode aí realmente pleitear também a diminuição em razão dessa situação, tá? O devedor formou nova família. Esse aqui fizeram uma pergunta numa live também e eu falo, é um argumento fraco, mas eu coloquei aqui porque tá? Então o devedor formou nova família, inclusive tendo mais filhos. Então ele tem mais filhos e agora ele fala que tem que diminuir porque eu não posso pagar tudo isso, agora tem que criar mais um, né? É possível, lógico, mas a maioria dos juízes, os casos que eu tive, a maioria entende que não. Se você teve mais filhos é porque você podia arcar com esta responsabilidade e arcar com esses gastos. Então a presunção é que você pode, se você tem filho, a presunção é que você pode, né? Então a maioria entende que não é cabível uma revisional em razão de ter uma nova formação familiar. Mas já vi casos também que o juiz concedeu. Muitas vezes, o aspecto às vezes acaba se tornando pessoal, o juiz às vezes
tem 2, 3 famílias, formações novas de 2, 3 famílias, né? Que ele viu que realmente reflete, puxa, é difícil tu pagar a pensão primeiro, pensão segundo, e agora eu estou com uma nova família, como que eu faço para criar essa se eu estou pagando 2 pensões? Realmente, né, você vê, nada como a pessoa enfrentar essa situação na realidade, né? Ela vê a situação. Tem impacto, eu entendo que tem impacto, por isso que eu coloquei aqui, tá? Mas a maioria, na prática, entende que não. O problema é seu, se você teve nova formação familiar e você quis, é porque você pode pagar, né? Então, assim, a maioria entende que cabe revisional? Não. Alguns entendem? Alguns sim, tá? Então, eu entendo o seguinte, para ficar mais palpável a sua ação, não vai entrar só com esse pedido. Ou se entrar o cliente insistir, você tem que explicar de forma aberta para ele, que é muito difícil, mas se você quer, né, o risco, você está sabendo que está correndo, né, de não ser provido, ser procedente a sua ação. Agora, se tem outros requisitos que eu falei agora, né, que eu elenquei agora acima, mais esse, aí é o ideal, aí tá certo. Então, se tiver mais alguns lá em cima, colocaria como principal e este mais um motivo, aí tudo bem, tá? Aí seria plausível, tá? Aqui é para diminuir. Agora, para majorar, tá aqui, ó, cabimento para majorar o valor, aumento dos gastos do alimentando, ó. Agora, para majorar, tá? O valor. Aumento dos gastos do alimentando, justificado, ou seja, estudava numa escola fundamental, agora está no ensino médio, o ensino médio é mais caro, né? Então está aumentando realmente os gastos, está justificando inclusive. É possível a majoração da pensão alimentícia, tá? A renda do devedor aumentou, é a mesma coisa ali, né? Se a renda da mãe aumentou e ela que está com a guarda, também diminui. Agora aqui, se a renda do pai também aumentou, pode majorar também, como eu disse no início da aula, né? Ou a renda da mãe diminuiu. Ó, por exemplo, o pai está com o mesmo rendimento, mesmo em razão da pandemia, né? Está com o mesmo rendimento, ou até majorou, porque o serviço dele é essencial, só que lá ele não perdeu emprego, está trabalhando normal, ou não diminuiu, ficou normal, ou até aumentou, tá? Que trata de serviço essencial. Mas a mãe, ela trabalhava não no serviço essencial, portanto o rendimento dela caiu, ou ela até perdeu emprego, porque a loja que ela trabalhava, o proprietário não conseguiu pagar mais ninguém, né? Fechou a loja durante 60 dias, portanto ela perdeu emprego e não tem mais como arcar proporcionalmente, né? Claro que o mínimo ela tem que arcar, o mínimo tem que arcar, tá? Mas, por exemplo, a criança gastava 2.000, ela arcava com 500, o pai 1.500, agora não pode arcar mais com 500, porque ela não tem nada, vai arcar com 100. Então vai ter que também majorar a pensão alimentícia em razão do pai, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, certo? Outra, houve uma defasagem. Houve uma defasagem entre o valor da pensão alimentícia com os gastos necessários do alimentado. A pensão, ela não aumentou tanto como os gastos do alimentado, ou seja, é um índice bem baixo que foi colocado para atualização, e aí não acompanhou os gastos do alimentado. Então está vendo que os gastos antigamente eram R$2.000 e depois de um ano os gastos já são R$3.000, né? Então realmente não acompanhou. É difícil acontecer isso, né? Porque os índices normalmente são bem parecidos. O que realmente pode acontecer é a questão do salário mínimo. Se está estipulado em salário mínimo, o salário mínimo tem aumentado mais, tá? Então, aí é para diminuir, na verdade, né? Então, a pensão alimentícia está estipulada em salários mínimos. O salário mínimo tem aumentado mais do que os outros índices, tá? Por exemplo, um autônomo que é um profissional liberal e ele não aumentou os seus serviços em um ano, ele não aumentou, não teve nem reajuste, ele está cobrando a mesma coisa e não aumentou o número de clientes, tá? Só que a pensão é em salários mínimos. O salário mínimo aumentou, todo ano aumenta, e aumenta mais do que os outros índices. Então houve uma defasagem, tá? No caso do pai, ele poderia pleitear uma diminuição do valor da pensão alimentícia, no caso do pai aqui, tá? Mas aqui é o inverso. Os gastos aumentaram e o índice de correção da pensão alimentícia foi muito baixo, tá? Foi muito aquém. Portanto, pode pedir o valor da majoração da pensão alimentícia. A outra equiparação, ó,
Esse tem bastante, viu? Equiparação do valor dos alimentos com os outros filhos do devedor, ou seja, os filhos do devedor com quem ele está com a esposa atual, né? Tem tudo, escola particular, tudo, tem todas as viagens são feitas, todos os lazeres aí, e o outro filho, nada. Inclusive não estuda numa escola igual a deles, estuda numa escola bem mais inferior. É possível pedir uma equiparação? Sim, é possível pedir uma equiparação, tá? No valor dos alimentos com os outros filhos do devedor, portanto, majoração do valor da pensão alimentícia. Mas há uma discussão mais recente hoje na pensão alimentícia, na regional, de que, por exemplo, a mãe ela tem um social, né, um econômico diferenciado aqui do pai. O aspecto social dela, econômico, ela é muito mais baixo do que o do pai dessa família. Então também, como que iria equiparar, né? Equiparar a situação? Eu lembro um caso concreto, de que realmente o cliente tinha um filho, né, uma filha na verdade, fora do casamento, e aí ele tinha uma filha com essa mulher, ele pagava a pensão, tudo, a filha dele estudava em escola particular, e essa mulher tinha mais 3 filhos com outro homem, ou com outros homens, né? E não tinha um aspecto social igual. Até ele falou para mim assim, provavelmente a pensão que eu pago para minha filha, ela vive para ela e para os outros, porque os outros pais não pagam. Então a minha filha estudou em escola particular, e a filha dos outros homens, com essa mãe, né, que é a mãe da filha dele, estudou em escola pública. Ó a discrepância. Então, dentro do ambiente só, a mãe que recebe a pensão alimentícia desse cliente, né, paga uma escola particular e os outros escola pública, dentro do ambiente de irmãos, né, uma diferenciação, discrepância. Então, será que realmente poderia equiparar, né, senão vai ficar muito defasado a questão social dos seus outros filhos? E ele não pode arcar com os outros filhos, não é dele, né? Então é um aspecto para se pensar também, hein? Para se pensar, uma discussão muito importante. Bom, terminamos então a questão dos alimentos da pandemia. Agora vamos falar da guarda, né? Vamos entrar então aqui no aspecto da guarda. Opa, deixa eu colocar para mim, isso. Então vamos entrar agora no aspecto da guarda, da regulamentação de visitas e até a questão da alienação parental, né? Para a gente encerrar esses reflexos, né, da pandemia, da Covid-19, no direito de famílias. Viu que é bastante coisa, hein? Bastante coisa, tá? E olha só, a justiça, ela não está, alguns prazos suspenderam um tempo, agora voltaram ao normal, né? Agora, lógico, aquelas cidades que estão em lockdown, não, né? Os estados que estão em lockdown não voltaram, mas a maioria voltaram os prazos, certo? Então, a justiça está funcionando, mesmo com os prazos suspensos naquela época, estava funcionando. Mas muita gente falava assim, tá parado, não dá que tá parado. Hoje estão trabalhando de forma remota, né? Os advogados estão na sua casa, trabalhando em home office, e os juízes também, os escreventes também, os funcionários públicos também, tudo em home office, tá? Então, uma petição que você faz, eles vão receber, tá? Estão despachando, inclusive. Inclusive, vai ter audiências virtuais agora. As audiências vão ser virtuais. Vão intimar e vai ter audiência virtual, cada um da sua casa, né? Então, você vê que fomos forçados, né, em razão dessa pandemia, a utilizar esta ferramenta. E parece que é o futuro, né? Na verdade já era o futuro, só que antecipou, né? E antecipou em razão da pandemia da Covid-19, tá? Bom, porque pode perdurar um pouquinho mais de tempo ainda, né? Por isso que estão utilizando essas ferramentas, não tem jeito. Eu mesmo estou atendendo os clientes de forma online, virtual, né? A gente usa a ferramenta Skype, a ferramenta Zoom, né? As aulas estão sendo todas online também, né? Então a gente modernizou, né? E eu acho que está dando super certo essa parte. Lógico, tem gente que tem costume já do presencial, tudo, mas não tem muito jeito agora, né? Tem que acostumar. Então vamos lá, vamos falar da guarda, regulamentação de visitas e alimentos, tá? Tudo com liminar, pode pleitear, hein? Entrar com ação, pleitear,
pode até tentar falar com o juiz, né? Mas, claro, não pessoalmente, agora virtualmente é possível, né? E tentar despachar se realmente for necessário, né? E tentar falar com o juiz virtualmente neste ambiente aqui, tá? Vamos lá então, mostrando aqui a parte de guarda. Aí, ó, guarda dos filhos menores, né? O mais importante aqui para nós temos essas duas espécies de guarda. Guarda natural e a guarda judicial. O mais importante é a guarda judicial, lógico. A guarda natural é aquela que vem da própria natureza. Casamento, união estável, união afetiva, família monoparental, artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal. A família monoparental é aquela que ocorre de comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, tá? Ou o pai que vive com o seu filho ou a mãe que vive com o seu filho, sem a mãe e sem o pai, um só, tá? Aí essa é a mais importante, a guarda judicial. Eu vou falar um por um, não de forma bem específica, bem profunda, né? Mas sim bem mais, vamos dizer assim, conceitual, né? Para que vocês tomem aí uma ciência de como você pleitear uma guarda nesta época, né? Nesta época de pandemia, tá? Primeiramente, né? É a guarda unilateral ou guarda única. Unilateral ou única. A guarda unilateral ou única, nós temos a figura do guardião e o não guardião. O guardião é aquele que tem a guarda física e o poder da imediatividade. E o não guardião, poder das visitas e fiscalização. Tá? Essa é a normal, né? No Brasil, normalmente, esta guarda que é fixada, apesar de que hoje, com a Lei 13.058/2014, que é a Lei da Guarda Compartilhada, a nova Lei da Guarda Compartilhada, menciona que a guarda compartilhada seria a regra e não exceção, tá? Era a regra. Por isso que eu quero mostrar tudo para depois mostrar os reflexos aqui da Covid-19 em razão da guarda e da regulamentação de visitas, tá? Bom, então a única seria essa. O guardião e o não guardião. O guardião, normalmente, por natureza e por costume no Brasil, é a mãe, é da mãe, é a guardiã. E o não guardião, o pai, tá? E o não guardião, o pai. De costume, a maioria dos casos é guarda única, em razão dos costumes, e até falei da natureza, que é a mãe que amamenta, né? Que às vezes a criança ainda tem 1 ano de idade, 6 meses de idade, ou até 2 anos de idade, né? Que tem jurisprudência até 3 anos, que não poderia nem fazer pernoite o pai, né, com o seu filho. Por quê? Em razão da amamentação. Tá? Poderia ser visto sim, visitas, mas as vistas da mãe ou alguém por ela. Né? Mas sobre as vistas da mãe, ficar 1 hora, 2 horas com a criança. Mas não levar, não para pernoitar em razão da natureza que é a amamentação. Depois dos 3, a jurisprudência tem liberado realmente, porque a criança já não está dependendo da amamentação, né, natural da mãe. Agora, hoje em dia, a maioria das crianças não fica sendo amamentada até 3 anos, né? 2 anos, às vezes é 6 meses, ou 1 ano, aí no máximo. Mas ainda tem crianças que ficam até 2, 3 anos, certo? Então, a guarda única significa que o guardião ele tem o poder da imediatividade. A guarda física, ou seja, está com ele a criança, ou ela a criança, e a guarda é o poder da imediatividade, o poder de escolhas imediatas, em direitos imediatos, como por exemplo, escolher a escola para a criança, escolher o médico para a criança, escolher o dentista para a criança, escolher a roupa da criança, os amigos para a criança, os cursos curriculares, o esporte para a criança, isso seria o guardião. E o não guardião, o poder de fiscalização, para ver se realmente, né, o dinheiro dele está indo para realmente esses afazeres, se não está indo para a mãe, se não está indo para outro filho, para o marido dela novo, inclusive, tá? Porque hoje, com a Lei 3.058/2014, tem um dispositivo de que é possível prestar contas, entrar com ação de prestação de contas nos alimentos, inclusive. Tá? Nos alimentos. Que o STJ tinha entendido que não naquela época. Hoje, nós temos a ferramenta que é a própria lei, que pode entrar com uma prestação de contas para realmente ver se os gastos são aqueles
para o filho. Porque se você está pagando a pensão para o filho, é para o filho, não é para outras pessoas, né? Mas infelizmente nós sabemos que também ocorre isso. Então nós temos duas situações ruins, né? Uma que o pai não é acostumado a pagar a pensão alimentícia, né? Por isso que nós temos várias prisões, várias execuções de alimentos. Outra que os gastos, que é para o filho, a mãe muito provavelmente pega para ela também. Então, infelizmente, nós temos duas situações ruins de costume, né, que deveria acabar, né? Porque acabando com isso não teríamos tantos problemas de discussão judicial, né? Então o problema maior é essa situação de desonestidade, né? Bom, então na questão da pensão da guarda única, nós temos a outra guarda que é a guarda alternada. Deixa eu mostrar aqui, ó. A guarda alternada, né, é aquela que alterna-se a guarda, o poder a guarda alternada é aquela que alterna-se a guarda física e o poder da imediatividade em períodos longos, tá? Por exemplo, 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai. 1 ano com a mãe, 1 ano com o pai. Muito difícil hoje de ser atribuída esta guarda, né? Até hoje, com a alteração da Lei 3.058/2014, perante o Código Civil, me parece que não existe mais essa guarda nem esta, né? A gente vai discutir daqui a pouquinho, parece que não, porque só fala que existe guarda compartilhada ou única, tá? E não fala mais essas duas. Antigamente não falava também, mas falava ter em companhia e sua guarda, ter guarda e sua companhia, né? Era guarda e sua companhia, ou seja, guarda no geral, no Código Civil de 16, né? Desculpa, o Código Civil de 2002 mesmo, falava guarda e sua companhia. Portanto, todas as espécies de guarda caberiam, né, no Código Civil de 2002. Depois veio a Lei 3.058/2014, que alterou o dispositivo que fala, que manifesta o poder familiar, mencionando que só existe guarda única ou compartilhada, né? Então me parece que somente o legislador quis deixar somente essas duas espécies, guarda única e a compartilhada aqui, tá? A guarda de nidação, então a guarda alternada é péssima, a gente já sabe que é, mas era possível, tá? A guarda de nidação seria como se fosse um ninho, a criança fica num lar fixo e os pais que alternam, né? Ou seja, 6 meses o pai fica naquela casa com a criança, 6 meses o pai sai, entra a mãe, tá? Também era possível, mas mais ocorria nos países anglo-saxônicos, muito difícil no Brasil também, né, essa espécie de guarda, mas era possível porque estava lá no artigo do poder familiar que mencionava sobre a guarda, ter em companhia e a guarda. Guarda no geral estava, então poderia ter todas, inclusive da doutrina. Hoje me parece que não, está guarda única ou compartilhada. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? O que mais? A guarda compartilhada agora, rapidamente. A guarda compartilhada está na Lei 3.058/2014. E o que é a guarda compartilhada? Para vocês gravarem agora, para ficar fácil. A guarda compartilhada, a guarda física e o poder da imediatividade são dos dois, simultaneamente. Ou seja, quem escolhe a escola para criança? Os dois. Quem escolhe os cursos extracurriculares? Os dois. Quem escolhe o médico? Os dois. Quem escolhe o dentista? Os dois. Tudo os dois. Simultaneamente. Esta é a guarda compartilhada, tá? Agora, é claro, muitos entendem de diversas formas a guarda compartilhada. Tem uns que entendem que a guarda compartilhada é só para o poder de decisão, mas não de situação física de ficar com a criança, tá? Então, poderia ficar uma semana, durante a semana com a mãe e nos finais de semana com o pai, ou a cada 15 dias com o pai. É que vai parecer que é uma visita, né? A guarda é da mãe, porém a cada 15 dias fica com o pai. Isso parece que é visita. Mas a guarda compartilhada não é uma visita, é um período de convivência. Convivência. Tá? Por isso que eu falo que para dar certo realmente, de forma efetiva a guarda compartilhada, teria que ter pelo menos um dia da semana também, para ser de forma efetiva a guarda compartilhada. Então, a cada 15 dias, nos finais de semana, o pai vai ter a convivência com um filho menor ou com uma filha menor e poder, inclusive, fazer aí a pernoite, né? E na quarta-feira também, todas as quartas-feiras, de todas as semanas da quarta-feira, o pai vai buscar na escola e faz a pernoite e ele leva na escola no período da manhã, por exemplo, tá?
e a mãe vai buscar na quinta-feira daí, tá? Ou um dia ou 2 dias durante a semana. Isso é uma efetiva guarda compartilhada, não só nos finais de semana, que daí parece um período de visitas, parece a guarda única, né? Que o pai tem direito à visita, que a mãe só tem direito à visita. Aqui não, é o período de convivência, tá? E os pais deverão morar próximos, eu coloco aqui, ó. Aqui são os requisitos que eu elenquei, tá? Os pais deverão morar próximos. Para ter uma guarda compartilhada efetiva, eu entendo dessa forma. Porque não pode o pai morar em São Paulo e a mãe em Londres, por exemplo, né? Mas já vi decisão assim? Já. Independente de morar próximo ou não, a guarda é compartilhada. Por quê? Porque alguns entendem que o compartilhamento é só na questão de decisão. Até aquela questão que eu falei de física, de ficar com um, ficar com outro, esta é uma efetiva guarda compartilhada. Mas muitos entendem que é só no poder de decisão. Tanto é verdade que hoje estão determinando que se fixe residência. A guarda é compartilhada, mas a residência é da mãe. Ou seja, vai ficar na maioria das vezes com a mãe. Tá? Então, a guarda é compartilhada, mas a residência é da mãe. A guarda é compartilhada, mas a residência é do pai. Tá? Estão fixando essas residências. Aí nós coloquei aqui a alternância em períodos curtos, período de convivência, que eu falei, a cada 15 dias no final de semana, ou pelo menos um dia na semana, ou 2 dias da semana, tá? Ambos querem a guarda, porque se realmente um não quiser, não vai ter guarda compartilhada, tá? Isso está na Lei 3.058/2014, hein? Porque ela é regra, inclusive em litígio, tá? Inclusive em litígio. Mas os litígios é que ambos querem a guarda. O pai e a mãe querem a guarda, os dois estão disputando a guarda. Aí sim se aplica a guarda compartilhada. Não estou dizendo assim que não querem ficar com a guarda, tá? Se não querem ficar com a guarda, não vai dar guarda compartilhada, tá? Ambos deverão ter condições mínimas para obter a guarda. Eu lembro que quando esta legislação entrou em vigor, muita gente perguntava assim, mas professor, agora é obrigado eu deixar com o pai? O pai tem problemas psicológicos, o pai é um drogado, viciado e comprovadamente. Não, olha aqui, a lei coloca algumas exceções, né? Ambos deverão ter condições mínimas para obter a guarda, tá? Se dessa forma, não vai ter. Agora, o outro que ambos querem a guarda também. Uma vez um cliente falou para mim, doutor, eu não quero ficar com a guarda, mas agora essa lei aí veio e falou que eu vou ter que ficar. Eu vou ter que ficar com a guarda. Não. Se você não quer, basta falar que não. Está na própria legislação. Aí não vai ser guarda compartilhada. Tá? Estabelecer residência, como eu já tinha falado, ó, tem que estabelecer residência hoje, se é com o pai ou com a mãe, ou vice-versa, né? Ou também pai, ou mãe, mãe, né? Alimentos, os alimentos independem, tá? Os alimentos independem da guarda. Seja ela guarda única, guarda compartilhada, alimentos sempre são devidos. Sempre são devidos. Tá? Não é porque tem guarda compartilhada que não precisa pagar a pensão alimentícia. É que eu costumo dizer o seguinte, os gastos fixos do menor, por exemplo, vamos supor que está bem dividida, o período de convivência está bem dividido. Bem dividido o período de convivência. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Se está bem dividido assim, 15 dias cada um, no mês, significa que as despesas fixas com a moradia, com a alimentação, não vai ser necessário. Como água, luz, telefone, a própria alimentação, TV a cabo, internet, aluguel, se houver, IPTU, condomínio, se houver. Não vai precisar, cada um paga o seu, porque está 15 dias, bem dividido. Agora, os gastos fixos com o menor, sim. A escola, os cursos extracurriculares, o esporte, o lazer, né? O material escolar, o vestimento, né? O transporte, isso teria que ser incluído, aí não tem jeito, e aí teria que ser proporcional, tá? Proporcional ao que ganha, né? Lembra que eu falei que os alimentos são proporcionais, tá? Bom, aí, aqui é um procedimento, mas não vou falar sobre isso, procedimento da guarda, que é o artigo 693 do CPC, certo? Foro do domicílio do menor, petição inicial pede liminar, tem que pedir liminar. Tem muitas questões hoje que está envolvendo aí a pandemia, né? De que eu ouvi falar
Até foi uma entrevista que eu dei e a pessoa falou que o pai pegou a criança para visitar e não devolveu mais a criança. Não devolveu mais a criança. Porque falou que a mãe corre risco de pegar Covid, então ele está com a criança. Aí o que cabe à mãe? Busca apreensão, porque a guarda é dela. Se ficar deixando, ele vai pedir alteração de guarda, vai falar que ela não ligou e ele pegou a criança. Né? Então, a busca apreensão e pedir liminar, porque a guarda é dela. Porque não basta ele falar que a criança está se arriscando em razão da Covid, porque a mãe tem perigo. Pô, qual perigo que ela tem? Precisa comprovar esse perigo. Ela é enfermeira? Ela é médica? Ela é da área da saúde? Sim. Aí precisa ver se é da área da saúde, está diretamente ligada aos pacientes da Covid-19 também. Porque às vezes não está ligado, né, com os pacientes. Tem médico que às vezes é pesquisador e não está na parte diretamente ligada à pandemia. Tá? Agora, se sim, eu entendo que as pessoas que estão ligadas à área da saúde e que diretamente estão com os pacientes da Covid-19, a maioria deles nem chegam perto dos filhos. Nem chegam, estão até afastados há muito tempo. Muito tempo. Inclusive se vê pelo celular, inclusive se vê do outro lado do vidro, do outro lado da porta, do outro lado do portão, né? Porque para não arriscar a sua própria família. Né? Então é tudo bom senso, né? Bom senso. Mas, que eu falei, é possível uma busca e apreensão com liminar. Né? E aqui também, uma guarda provisória. Vou pedir uma guarda, alteração de guarda com guarda provisória, né? Porque realmente a criança está no risco para obtenção da Covid-19, né? E o pai pode pedir, a mãe está lá, e a mãe está voltando todo dia para casa, e a mãe é enfermeira, a mãe é médica, que está diretamente ligada à Covid. Ele pode pedir. Né? Só que eu estou dizendo que a maioria das pessoas que estão ligadas diretamente, elas não vão fazendo isso. Ela, para proteger os seus filhos, ela já está deixando com o pai. Está deixando com outras pessoas. Tá? Nem está vendo. Então, eu falo, às vezes é possível um acordo aqui antes de fazer uma briga judicial. Né? Então, olha, durante a pandemia, pode ficar aí porque, olha, vai ter problema. Eu não estou nem perto das pessoas. Né? Ou pegou Covid, a criança tem que ficar longe. Né? Então tem que ficar com outra pessoa, ou o pai, ou a mãe, né? Dependendo de quem está com a guarda, ou os avós paternos, os avós maternos. Né? E um acordo é muito interessante, é muito importante nessa situação. Tá? Eu coloquei aqui que o MPU vai opinar, né, no procedimento, tem a citação, audiência de conciliação e mediação, e depois da audiência de conciliação e mediação não dando conciliação, 15 dias para contestação. Depois tem réplica, provas que pretende produzir, as provas que pretende produzir aqui, principalmente isso aqui, periciais, tá? Periciais que vai ter estudo psicossocial, com certeza vai ter o estudo psicossocial para a guarda, alteração de guarda, alienação parental, regulamentação de visitas, tudo exame pericial, tudo estudo psicossocial aqui, não tem jeito, tá? Depois vem audiência de instrução, memoriais e sentença, tá? Então, rapidamente, vamos observar a Lei 3.058 de 2014, tá? Aqui, cadê? Aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 1584, ou seja, essa lei alterou o artigo 1584, parágrafo 2º. Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, tá? Salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Tá? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. A outra parte importante dessa lei é aqui, ó, na guarda unilateral, que eu falei da prestação de contas. Ó. A guarda unilateral, parágrafo 5º do artigo 1583, tá? 1583 A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detém a supervisionar os interesses dos filhos e para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas objetivas ou subjetivas em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Então aqui entra também os alimentos, tá? Entre os alimentos. Essa também é outra importante, no 1584, parágrafo 2º, parágrafo 6º,
Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos desses, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia pelo não atendimento à solicitação. Ou seja, existe escola, às vezes hospital, que não quer dar informação para o pai que não é o guardião, por exemplo, né? E são obrigados, porque fala que genitores, não é quem está com a guarda, genitor, tá? Então ele tem o direito de saber. Então, se o estabelecimento não der essa informação, multa de R$200 a R$500 ao dia. Então já vai com essa legislação, né? Eu sempre informo o cliente e falo para o cliente, oriento o cliente, vai com essa legislação já e mostra para ele. Agora, se ele não fizer, vai ter que fazer uma notificação para começar a colocar a instituição, né, em mora, para começar a pagar os R$200, R$500, porque na hora que mostrar para o juiz, tá? Aqui, ó, 1634 que eu estava dizendo, ó, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em quanto aos filhos. Aqui, ó. 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, tá vendo? Ele fala só guarda unilateral ou compartilhada. Antigamente vinha exercer a guarda ou estar em sua companhia, né? Portanto, falava guarda no geral e poderia ter também a adenidação e a guarda alternada, tá? Hoje me parece que não tem, a legislação só colocou unilateral ou compartilhada, certo? Por fim, vamos falar da alienação parental, a Lei 12.318/2010. Rapidamente, né? A questão também das visitas, né? Das visitas. Pode acontecer de ocorrer, né, as visitações e a mãe ou o pai não querer deixar visitar. Então, nesse caso, é possível também você propor alteração de guarda acumulada com alienação parental, tá? Que é uma das penalizações da alienação, é a alteração da guarda, principalmente nessa época de pandemia, que tem pessoas que estão dando essa desculpa, que não quer deixar ver o filho por causa da pandemia, né? Mas tem que ter justificativa realmente, não é só falar que é por causa da pandemia, senão tudo é por causa da pandemia, né? Mas tem que ter justificativa e demonstrar o risco que corre. Se não demonstrar, não compete, não cabe esta negação de deixar ver o filho, tá? Então vou mostrar aqui a alienação parental rapidamente, ó. O conceito de alienação parental nós vamos ver aqui, lá na legislação. Deixa eu ir para a legislação já aqui, ó. O que considera alienação parental? Na verdade, considera ato de alienação, o que pune, o que o legislador quer punir é o ato, não é se a criança contraiu ou não a alienação parental, se ela tem a SAP, né, síndrome de alienação parental. Não, muitas vezes ela não contrai, graças a Deus, mas se houve a prática, que é penalizado aquele que cometeu, né? Considera esse ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente, sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como esse. O que são importantes agora? Que a gente está falando em reflexo da pandemia, né? Olha o que é importante aqui para nós. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros, tá? Então, até os terceiros poderão ser penalizados nesse caso, tá? E a legislação é bem moderna, coloca formas exemplificativas, tá? Ela não fala de forma taxativa, pode ser elas, como também em volta delas, tá? Então, o maior que pode acontecer em razão da pandemia, tudo isso, né? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade e da maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato, aqui pode ser em razão da pandemia, dificultar contato da criança ou do adolescente com o genitor. Ou seja, a gente está falando em razão da pandemia que não vai deixar ver, né? Que a criança pode contrair, mas tem que mostrar o risco e tem que comprovar esse risco, né? Isso que eu estou dizendo, o bom senso vai imperar, porque aquela pessoa que realmente ela acaba tendo risco para contaminação para o menor, ela não vai ver a criança,
né? Se é pai ou mãe, não vai fazer isso. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, ó, como se fosse a visita aqui ou na guarda compartilhada da convivência familiar, dizendo em razão de que realmente eu não vou deixar ver e também eu não posso, porque em razão de que a criança está correndo risco de pegar a Covid-19, né, o coronavírus. 5. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Aqui já não, né? Aqui já não. Apresentar falsa denúncia, isso tem bastante, mas já não é em razão da pandemia, né? Falsa denúncia contra a genitor, contra familiares deste ou contra vós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso aqui que tem mais, infelizmente, é falar que o pai ou a mãe abusou da criança, tá? E é uma denúncia falsa, né? Se for verdadeira, lógico, tem que denunciar mesmo e aí penalizar, mas muitas vezes é falsa e aí é alienação parental, tá? E o 7, último, ó, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o genitor, com familiares desse ou com os avós. Esse tem bastante também, tá? Tem bastante, mas em razão da pandemia, não, né? Não é essa situação, mas tem bastante. Agora, se realmente for declarado alienação, olha as consequências ao alienador. Ó. Ao alienador toma essas penalizações. Ó. Tá? Está no artigo 6º a penalização. Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Isso aqui é muito simples, ninguém vai se ferir com isso, né? Ele vai praticar de novo, né? Vai só advertir. Agora aqui não. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, ou seja, a mãe não estava deixando ver em razão da Covid, porém ela não tinha motivo justificado, ela perdeu, houve alienação parental em razão disto, e o pai agora vai poder ver mais vezes, ou mais tempo, tá? Esse é bom, é estipular multa alienador, multa, e quando mexe no bolso a pessoa para de fazer, né? 4, determinar acompanhamento psicológico e biopsicossocial, o juiz vai determinar que ele faça acompanhamento psicológico e biopsicossocial, mostrando em juízo que está indo a cada semana, toda semana, né? Durante algum tempo que o juiz vai determinar aqui, 1 mês, 2 meses, 5 meses, né? 5, determinar a alteração da guarda compartilhada, determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão. Esse é o que mais pede, né? Mas a gente pede assim, como a guarda é da mãe, mas ela está cometendo alienação parental, então a guarda seja do pai agora. A alteração da guarda, modificação da guarda, tá? 6, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Como eu falei para vocês, tem que fixar o domicílio da criança ou adolescente. Tá? Declarar a suspensão da autoridade parental, essa é a penalização mais severa, vamos dizer assim, que suspende o poder familiar do pai ou da mãe que cometeu alienação parental. Certo? Bom, estamos então já no finalzinho aqui do curso, não dá mais tempo, já até passei o horário, que eram mais ou menos 50 minutos, mas deixamos então para outra vez, né? Caso a gente tenha mais matérias aí para falar sobre a pandemia, infelizmente, que está ocorrendo atualmente, né? E os reflexos no direito de família. Vamos ter bastante trabalho, com certeza, depois que passar essa pandemia. Durante já está tendo, hein? Está tendo, é que a população não se ateve a isso, que a justiça está funcionando, tá? Está funcionando. Pode ocorrer sim. E o atendimento tudo online, as documentações todas digitais, tá? Os processos são digitais hoje, tudo tranquilo. E os reflexos depois da pandemia, pós-pandemia também, eu acho que vai ter bastante. Regional, alteração de guarda, regulamentação de visitas, tá? Alienação parental, bastante coisa. Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu!